Amor. Sentimento que impele as pessoas para o que lhes é belo, digno ou grandioso. É uma forma de culto, veneração. Dizem que amar não é suficiente para fazer dar certo. Não no futebol. Ah, o futebol. Um turbilhão de sentimentos que compreende amor e ódio, devoção e descrença, riso e choro, conquistas e derrotas. É possível abrir mão de outros times e escolher apenas um, o de coração? Talvez seja fácil para quem os acompanha nos estádios, rádio ou televisão. E para os jogadores? Será que é fácil honrar o manto que vestem? Serem profissionais e buscarem o desenvolvimento pessoal? Como traduzir, em ações, a confiança depositada? Essas perguntas nos levam ao dilema. Amor à camisa, mito ou realidade? Eu não sei se vocês sabem, não sei se contei pra você, mas eu não era corintiano, né? Eu era santista. ...903 jogos, porque eu tinha 902, aí acharam mais um jogo. E agora eu falei para o historiador continuar procurando, para ver se acha mais um, né? E a gente sempre sonha pro time que você gosta. Então eu vim aqui, eu imaginava, eu jogando, quer dizer, eu vestindo a camisa da Ponte. Vou ficar aqui, eu tô bem aqui, pô. Tô casado, casei agora, recém-casado. Estou na seleção brasileira, entendeu? Então, pra que eu vou pra lá? Eu, na verdade, jogava campeonato amador da cidade. E aí eu vinha despontando no campeonato amador, ainda era jovem, tinha meus 15 anos, 16, já jogava no time principal do bairro Santo Ogino. Aí eu fui observado por um dirigente da Ponte, me convidaram para vir para cá, eu vim em 66, fiz o primeiro teste aqui, quer dizer, passei, daí eu já fui transferido para o profissional rapidamente, fiz 9 jogos só nas categorias de base e passei ao profissional. Foi uma decisão minha e do meu pai, e era uma coisa que eu gostava de fazer, jogar futebol. E dali em diante assumi a condição de titular, sem problema nenhum, e fiquei aqui durante 15 anos. Bom, na realidade eu comecei no Hercílio Luz de Tubarão e em 1976 apareceu o interesse do Guarani de Campinas e o negócio foi fechado. Aí eu acabei vindo para o Guarani de Campinas, né, em janeiro de 1976. Mas como o futebol, as coisas são mais fáceis para você fazer amizade, as pessoas mesmo te ajudam na adaptação não só da cidade, como no próprio ambiente em si, depois de um mês, eu já estava completamente adaptado aqui na cidade de Campinas e aqui no Clube Guarani.
Então, eu tinha 13 anos de idade, rapaz, e aí eu jogava num time aqui na Pompeia chamado Brasil, Brasilzinho da Pompeia. E o técnico da equipe, que era o seu Hélio, já falecido, o seu Hélio conhecia o presidente do Corinthians, o Vadielu. E aí ele gostava muito de mim e tal, e eu era o polivalente do time, né, que eu jogava em tudo quanto é posição. Aí ele falou, pô, vou te arrumar. Eu falei com um amigo que eu tenho lá no Corinthians, o presidente, e aí vou te levar para fazer um teste no Corinthians. Pô, maravilha. Quando ele me ligou dizendo, olha, eu consegui marcar para amanhã o seu teste e tal, eu passei a noite inteira sem dormir, eu passei a noite inteira viajando nas possibilidades e tal. Enfim, era a oportunidade da minha vida, né? E em 61, o Bangu veio fazer 2 jogos amistosos em Campinas. E então o técnico do Guarani era o Renganeschi. E ele se interessou em comprar o meu passe, mas o Bangu não vendeu. E depois o Renganeschi veio para o Palmeiras em 61 e aí novamente indicou meu nome. Aí o Bangu vendeu para o Palmeiras. Em agosto de 61 eu cheguei aqui. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, a minha preocupação era poder primeiro conseguir jogar no time, a entrada no time. E depois você tinha que procurar se manter titular. Também era difícil, porque chegavam muitos jogadores. Naquela época, os clubes tinham grandes jogadores profissionais, né? O Botafogo tinha um grande time, o Flamengo tinha um grande time, o Palmeiras tinha um grande time. Eu mesmo cheguei aqui, fiquei 1 ano e meio esperando uma oportunidade para poder começar. O ídolo, ele é alguém que está presente num evento de longa duração. Então ele precisa do cotidiano do clube, dia após dia, ano após ano, para criar um vínculo com o clube, com a torcida, para que ele seja reconhecido daquela forma. Não está dando tempo de ele criar esse vínculo com o clube. Ou o torcedor tem uma paixão por aquele jogador, paixão no sentido profissional. O que eu acho que deveria existir uma forma de o jogador ficar um pouco mais no clube, para poder dar uma identificação, para poder o torcedor passar a conhecer. De cá e Mendonça nas proximidades da bola. De cá está com muita raiva. Autorizado de cá, partiu pro gol, é gol! Ninguém tem aquela identificação. O cara está no Barcelona, está no Real Madrid, está não sei aonde, está não sei aonde. Quer dizer, então ele não é do Palmeiras, ele não é do Corinthians, ele não é de São Paulo, ele não é no Santos, ele não é na Ponte, ele não é... Quer dizer, alguns, né? Mas antigamente, ou não tão, assim, um passado muito distante, os jogadores era caseiro, era jogador. Hoje, 99,9% são jogadores que vêm de fora. Então eles não tiveram tempo de mostrar aqui a qualidade deles e a simpatia do torcedor, e o torcedor ser fã daquele cara. Até a identidade fica difícil, né? O Neymar mesmo foi maravilhoso que o Santos conseguiu segurar ele de 2009 a 2013. 4 anos de um potencial imenso como o do Neymar, é quase que os de 56, eles estão em 57 até 74, são os 17 anos do Pelé no Santos. Então é difícil, né? Você não tem mais um craque bandeira como, por exemplo, foi o Newton Santos, que saiu da várzea da Ilha do Governador já com 22 anos para ser o craque bandeira do Botafogo de 48 a praticamente 65. Ele era a torcida em campo. E nem Botafogo ele era quando ele cruzou os portões de General Severiano. Ele criou essa identidade, como o Rogério Ceni, que também não era São Paulino, ele virou o maior mito tricolor. Como Ademir da Guia, cujo pai havia jogado no Flamengo, no Corinthians, e virou o divino das 2 academias do Palmeiras. O ídolo falta porque
os jogadores não permanecem. Então, chegam, vão embora. E quando o técnico monta um grande time, esse time também, se é campeão, ganha, é mais fácil, então ele está saindo, os jogadores estarem saindo, né? Então, não permanece mais. Se você revela e vende, revela e vende, revela e vende, se você tem um time diferente por ano, o natural é você não ter um ídolo. É esse que é o grande ponto. A falta de ídolo não é resultado da falta de talento. A falta de ídolo é resultado da falta de um processo de construção de um campeonato sólido que permita você ter times que se mantenham estáveis. O amor à camisa é o ídolo que construiu isso, né? Ele tem amor, ele faz questão de permanecer no clube. Pensava primeiro no time do que na parte financeira. Eu, particularmente, eu fui ter a noção que futebol era uma profissão com 23, 24 anos de idade. Porque eu gostava era de jogar, eu queria era jogar. Ainda capitão. Bozó ajeitando o Zenon de trás. Gol do Guarani aqui no Morumbi, Zenon. Outro belíssimo gol nesta manhã. Zenon, 2 para o Guarani. Você não tinha a ilusão de ir para a Espanha, fazer um contrato milionário, ir para a Arábia, não existia isso. A nossa preocupação era jogar bem o ano e fazer o contrato. Permanecer no time, ser o titular. É como eu falei, eram degraus que você ia subindo. Porque eu estava vivendo um grande momento aqui no futebol brasileiro, né? Estava dentro de uma seleção brasileira e meu sonho realmente era chegar numa Copa do Mundo, né? E aí ele falou, esquece futebol brasileiro, arrume as malas e vá para a Arábia Saudita ganhar o seu dinheiro. Isso foi o conselho do Rivelino. O mercado vai ditando os rumos desses jogadores, né? E esses jogadores vão em busca desse dinheiro, que é justo, né? Não estou falando que eles não tenham que ganhar esse dinheiro, mas, por outro lado, eles vão perdendo uma identificação com os seus locais de origem, com a própria seleção brasileira. Monta uma seleção brasileira, vem todo mundo de fora. Quer dizer, tem jogador da seleção, me desculpa a ignorância, e nem duvidando do talento do atleta, que eu fiquei em dúvida, quem é esse cara? Porra, de onde que ele saiu? Quer dizer, mudou, está muito dinâmico. E hoje o espaço já não pertence mais aos clubes, pertence ao empresário. Então o empresário ele faz um contrato com o clube por um ano e se por um acaso aparecer uma proposta boa, ele já vai embora. Às vezes pode fazer por 2 anos ou 3 anos, mas dependendo da proposta, se for boa para o clube, para o jogador e para o empresário, eles têm essa condição de levar o jogador. E na nossa época era diferente, o clube é quem era dono do passe. Hoje o futebol é um grande negócio, cara, um grande negócio. Então, lógico que o atleta vai buscar uma condição financeira melhor. Isso é inquestionável, entendeu? Porque o assédio existe e a partir do momento que existe o assédio de grandes clubes europeus em cima desse atleta que está atuando aqui no Brasil, fica até difícil para o clube segurar esse jogador, porque a parte financeira ela é muito grande em relação ao Brasil. Por isso que o atleta vai embora, não tem como segurar. Não existe como segurar. Não consegue segurar por falta de dinheiro, por falta de estrutura, por falta de planejamento, falta de uma economia mais estável, de um país mais seguro. Fica muito mais fácil jogar fora, né? Então não tem o que cobrar, tem que aceitar, tem que tolerar. Somos um país exportador de pé de obra qualificado. Então você soma isso, a discutível lei do final da lei do passe, lei Zico, lei Pelé, uma série de outros fatores que levaram a idade de você fazer um contrato a partir de 16 anos. Então eram outros tempos. Então a gente tem que entender também como é que era lá e como é que é agora. E eu tive a felicidade de jogar num período em que a diretoria do clube, nossa senhora, o que eles gostavam da gente, você não tem noção. Mas esse relacionamento com a diretoria era bem próximo, né? Então toda hora você estava conversando com o presidente, conversando com o diretor e todos aqueles que faziam parte da diretoria, né?
E o torcedor da mesma forma, você acabava um jogo, o pessoal te cercava, você ficava batendo papo, diferentemente do que é hoje, né? Hoje o jogador ele é muito blindado, né? Então o torcedor não tem essa proximidade com o atleta. Naquele tempo era muito mais fácil em todos os sentidos. O amor à camisa passa por esse vínculo cotidiano, daquele jogador que conhece não só o centro de treinamento, mas a instância do clube, né, conhece os diretores, ele está lá no dia a dia, ele relaciona com a imprensa, com a torcida, ele se torna o líder do grupo. Esse jogador passa a ter uma identificação de um grande amor àquele espaço, né? Como qualquer outro profissional pode ter um amor pelo espaço de trabalho que você tem. Levantou. Vladimir de bicicleta. O gol número 7 do Corinthians. Então, você percebia que existia um carinho dos dirigentes, sem nenhum compromisso, sem nenhum interesse, entendeu? Em formar para vender, essas coisas todas, entendeu? Era formar com a melhor condição possível para servir o Corinthians. Era essa a distinção que a gente via e que a gente vê hoje. Com 12, 13 anos, o moleque está com a cabeça dele lá fora. Não é jogar no Palmeiras, jogar no São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, na Ponte. Não. Primeiro, se a pessoa no Barcelona. A mentalidade hoje da meninada é jogar no futebol europeu. Não é jogar no futebol brasileiro, não. Ali, o sonho deles é ir para um Barcelona, para um Real Madrid, para um Paris Saint-Germain, entendeu? Clubes de tradição, jogar na Itália, no Milan, Roma, enfim, Juventus. A Europa acaba sendo um centro muito forte do futebol, né? Dessa modalidade. E os números que eles praticam são fora da realidade para nós aqui brasileiros. E no Brasil fica difícil você criar essa identidade quando o moleque, primeiro ele pensa agora em jogar fora, para depois jogar na seleção brasileira. Às vezes ele torce mais pelo Barcelona do que pelo Flamengo, né? Mais do que para o Real Madrid ou do que o Corinthians. Se a gente conseguir ter um campeonato que o cara queira ficar, se você tem um jogador de 18 anos, que é uma promessa, que recebe uma proposta do Barcelona para ganhar 30 mil euros por mês, e aqui ele está jogando como titular da equipe, tem uma carreira de projeção e ele ganha 90 mil reais por mês, ele fica aqui. E não dá para cobrar diferente, até porque tem a pressão do agente dele, dos vários agentes, tem a pressão do pai, do avô e um futuro que ele vai garantir para o pentaneto, né, com uma transferência para fora. Se fosse um jornalista, um taxidermista, um padeiro, um engenheiro, também ia querer trabalhar fora, né? Ainda mais com o Brasil com essa dificuldade e, digamos, com a facilidade, entre aspas, que se tem para ganhar dinheiro lá fora. Então é absolutamente natural que ele queira ser, que ele tente, que ele sonhe em ser algo lá fora. A gente precisa sair dessa relação de colonialismo. Dizer assim, teve uma proposta do Fenerbahçe, tem que ir. Isso, a nossa cultura é assim, há 30 anos a gente pensa em exportar para jogar na Turquia. Não sei se tem que ir. Para o Manchester United, depende da circunstância. Para o Barcelona, normalmente vai, mas depende da circunstância. Se você vai ser campeão brasileiro pelo Flamengo, será que é o caso de ir para ser reserva do Barcelona? Então tem circunstâncias e circunstâncias. Só que o Brasil não conseguiu enxergar que é possível construir uma relação mais estável para os clubes brasileiros, tendo aqui um torneio mais sólido. Hoje, como é que você faz para jogar no melhor futebol do mundo? Vai jogar na Espanha, vai jogar na Liga Inglesa, ou você vai jogar na Ucrânia, ou você vai jogar agora na China, que paga muito bem, em alguns clubes dos países da Ásia, do futebol árabe, agora até na Índia, de repente nos Estados Unidos, se você tiver mais idade. Então, dá para cobrar. E mais, o cara vai provavelmente garantir o futuro dos seus pentanetos, hexanetos, octonetos. Então dá para segurar? Não tem como. Mas eu acho que o que vale hoje não é só o amor à camisa, é também outras condições. E talvez lá atrás, o que valia era o amor à camisa, porque o salário aqui e fora também não ia ser muito diferente. E fora significava o quê? Ir sem a família, num novo lugar, sem saber a língua.
para ganhar quase a mesma coisa, eu fico aqui. Na bola dividida, se for para jogar na Europa e passar frio na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, ou ficar no Brasil jogando bem, em bom nível, pensando em ser campeão e fazendo churrasco com a família, o jogador fica no Brasil e faz churrasco. Na dividida ele faz churrasco, ele fica aqui. Amor à camisa, eu diria compromisso irrestrito ao clube, entendeu? É isso aí. Você é um profissional e é óbvio que você tem que dignificar o emprego que você tem. Dedicação. Amor à camisa significa dedicação. É como você trabalhar numa empresa. Como um pai de família, e há diversos casos em famílias brasileiras, de metalúrgicos que trabalharam para a Volkswagen durante 40 anos. E o que aquele cara tinha? Amor à camisa. O respeito pelo clube, porque eu posso estar aqui hoje e amanhã posso estar jogando num outro clube, entendeu? E isso não quer dizer que eu não tenha amor por aquele clube que eu deixei e pelo clube que eu vá, entendeu? Então esse negócio de beijar escudo, eu não vejo nada contra isso. Além do salário, tem o lado assim sentimental. A pessoa se sente bem, é a casa dele, entendeu? Ele se sente como se fosse a casa dele. Então ele não corre o risco, ele não quer correr risco de sair dali para mostrar para outros que ele tem qualidade. Não seria nem o dinheiro, talvez é esse sentimento mesmo. No passado eu acho que como o jogador ficava no clube, ele realmente tinha um amor diferente para o clube. A Ponte, ela foi para mim uma segunda família. Por exemplo, ela me tirou de um trabalho que eu trabalhava há 4 anos, ela acreditou no meu potencial, ela deu estrutura para que eu tivesse uma vida boa, ela me deu conforto, quer dizer, então juntou a minha paixão pelo clube antes de vir para cá, com a possibilidade de jogar e o carinho dos torcedores até hoje, por isso que eu tenho respeito pela Ponte. Eu tenho um carinho muito grande, os torcedores também têm um carinho muito grande pela minha pessoa. Então isso não tem dinheiro que pague. Então eu costumo falar que eu sim devo a Ponte Preta, não a Ponte deve a mim. Porque se eu tenho alguma coisa na vida hoje, eu tenho uma estrutura boa, graças a Deus, a Ponte proporcionou isso para mim. O Corinthians, instituição, eu devo a vida, né? O Guarani me colocou dentro do mercado brasileiro e dentro do mercado mundial. Então eu considero o Guarani, ainda hoje, um dos grandes clubes do futebol brasileiro, independentemente dessa situação que ele se encontra. Pelo fato dele ter conquistado já um campeonato, um título brasileiro. E então, na minha opinião, o Guarani sempre será grande, cara, por aquilo que ele conquistou. Eu tive a felicidade Obrigado. Bom dia, senhores. Bom dia, doutor. Hoje eu vou ter que contar essa história. Total. É verdade? Você tem história para contar. Para mim, por exemplo, representa a minha casa, né? Eu jogo no Palmeiras, estou assistindo os jogos, estou junto com a torcida, estou recebendo o carinho da torcida quando vou para o interior. Então, na verdade, o Palmeiras faz parte da minha vida assim, no dia a dia. Eu diria que é uma empatia gratuita entre eu e o Corinthians, né? Eu tive a felicidade de ser o atleta que mais vestiu essa camisa e tenho o reconhecimento, né, de quase todos os corintianos
E por isso eu diria que o Corinthians é minha vida, né? Minha vida foi o Corinthians. O Corinthians é minha vida e a minha vida foi o Corinthians. Eu encontro pessoas no supermercado, na cidade, ô mestre, você quer coisa melhor que isso? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje é impressionante, seja a torcida uniformizada, seja torcedor comum, eles reverenciam a gente e a gente, com certeza, se sente agradecido. Até hoje eu recebo o reconhecimento, o carinho. Hoje a gente bate muita foto, dá muito autógrafo, tanto aqui na capital como no interior. O assédio existe ainda, tanto de corintianos, rubro-negros, amantes do futebol, principalmente. E ainda a gente chega em lugares, o cara, ó, eu não torcia pro time que você jogava, mas adorava ver você jogar. Então, isso aí já prova que você fazia alguma coisa de bom quando era profissional de futebol. Se você conseguir unir as coisas, ou seja, você fazer do trabalho sua paixão, fazer, no caso, o seu prazer, o seu hobby, o seu ofício, cara, é o melhor dos mundos.